Federal Cast. Irmãos, a gente vai ler lá no livro de Filipenses, capítulo 2, os versículos do 12 ao 18. Diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu mergulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Irmãos, eu gostaria de fazer uma rápida oração aqui, para que o Senhor possa abençoar os nossos ouvidos nessa noite e os nossos corações para receber a sua mensagem. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor Deus, eu te peço, Senhor Deus, por misericórdia, Deus, por graça, porque eu não estou falando de um livro qualquer, Senhor, eu estou falando da tua palavra, Deus, que merece toda a reverência possível, Senhor Deus. Que o Senhor possa me capacitar, Senhor Deus, e usar-me, apesar de mim, Deus, e que essa palavra, Deus, penetre não só o meu coração, Senhor Deus, mas ao coração dos meus irmãos. É assim que eu te peço e te agradeço. Amém. Eu gostaria de começar esse texto logo pelo iniciozinho, quando Paulo fala meus amados, e é uma coisa que a gente percebe de Paulo ao longo de toda essa carta de Filipenses, é o grande amor que Paulo demonstra pela igreja e pelos irmãos de Filipos. Paulo ele fala isso não só apenas nesse versículo, mas também ele fala isso no capítulo 1, no versículo 3 e 4. Ele diz assim: Sempre que eu penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria. No 7 também ele diz: Vocês estão sempre no meu coração. No 8, Deus é testemunha que estou dizendo a verdade quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Deus. No capítulo 4, no versículo 1, ele também diz assim: Meus queridos irmãos, sinto muita saudade de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continue todos firmes, vivendo unido com o Senhor. Então, a gente consegue perceber esse tato que Paulo tem com a igreja de Filipe, esse amor e esse carinho, e de forma declarada que Paulo possui. E é entendível isso porque a igreja de Filipe é como são filhos para Paulo na fé, né? Paulo é o seu pai na fé. E eu consigo compreender muito bem esse amor, porque, por exemplo, faz 15 anos que eu converti, né? E o meu primeiro pastor, é raro as vezes que ele me vê, mas até hoje, quando ele me vê, eu percebo um carinho dele assim. Ele fala, menina, vem cá, e ele quer saber como é que eu tô, como é que tá as coisas, como é que tá a família. E não importa onde eu esteja, ele para e ele sai do meio lá dos pastores, ele vem falar comigo, porque ele foi meu primeiro pastor. Eu dei os primeiros passos na fé sob a supervisão dele, né? E então eu entendo essa compreensão, esse amor que Paulo demonstra por essa igreja. O versículo 12, ele começa com a palavra assim. Em algumas outras versões fala pois, e essa palavra ele dá a ideia de continuidade. Semana passada, nosso irmão Mateus Jerônimos, ele discorreu ali dos versículos do 5 até o 11, e ele trouxe esse texto que é maravilhoso, Filipenses, que mostra Jesus Cristo como nosso maior exemplo de humildade e obediência. E como Paulo começa o versículo 12 com esse assim, dá a entender que Paulo está falando assim: depois de tudo que eu disse a respeito de Jesus, depois de tudo que eu falei sobre Jesus, nosso maior exemplo de humilhação, de obediência a Deus, dessa forma, assim, como sempre vocês me obedeceram, na minha presença, é muito mais importante que vocês me obedeçam agora que eu estou ausente. Então, tomando o exemplo de Cristo, Paulo ele exorta os irmãos em Filipe a viverem uma vida de obediência. Ele lembra do comportamento obediente que os filipenses demonstraram em sua presença quando Paulo estava com eles,
mas ele enfatiza que nesse momento que está na cadeia, que está ausente, é muito mais importante que eles permaneçam em obediência. E a gente, Paulo, essa não é a primeira vez que ele fala isso. Tem uma certa recorrência isso, esse tipo de pedido da parte de Paulo para os filipenses. No capítulo 1 e no versículo 27, diz assim: Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseiam no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Por esses dois versículos, né, nós conseguimos perceber uma certa dependência emocional que os irmãos de Filipe eles tinham pela presença de Paulo. E Paulo, ele fala isso, né? Ele fica focando nisso para que eles permaneçam obedientes, né? Mesmo sem estar presente. Paulo, logo em seguida, ele dá a seguinte ordem: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Em outras versões, a gente vai encontrar esse mesmo trecho escrito como completai a vossa salvação, operai a vossa salvação, trabalhai com afinco a vossa salvação. E esse texto, ele explicitamente não fala sobre a questão de conquistar a salvação ou adquirir a salvação. Aqui nós sabemos que essa carta foi escrita para os irmãos em Filipos, então nós partimos do pressuposto que já são pessoas salvas. Não é no sentido de conquistar a salvação, mas é no sentido de você desenvolver algo que você já tem. E o verbo que Paulo usa para essa palavra, que foi nos traduzido por operar e desenvolver, trabalhar com afinco, ele nos dá a intenção de levar à conclusão. Pegar algo que nós já temos e levar à conclusão. Esse mesmo verbo, ele se aplica nessa época, quando foi escrito, para situações como, por exemplo, trabalhadores que trabalham numa mina, eles deveriam pegar e extrair os minérios mais valiosos e a maior quantidade possível, ou no campo de trabalho, eles deveriam tentar produzir o alimento de melhor qualidade possível. Então, desenvolver a sua salvação da melhor maneira possível. E o que seria desenvolver a nossa salvação? A resposta para essa pergunta é exatamente o que diz lá no capítulo 2, no versículo 5, que nós lemos semana passada, né? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus tinha, que é exatamente se tornar cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Nós sabemos que aquilo que nós cremos e aquilo que nós professamos deve reger todo o nosso comportamento, o nosso modo de falar, o nosso modo de pensar, o nosso modo de nos impor diante da sociedade. Então, se nós abrimos a nossa boca e confessamos que nós somos seguidores de Cristo, nós devemos, com as nossas ações, demonstrar isso que nós pensamos, aquilo que nós estamos falando. E desenvolver a salvação é justamente isso, é fazer tudo aquilo que faça com que nós parecemos cada vez mais com Jesus Cristo. Só que Paulo, ele enfatiza qual a forma que nós devemos colocar a nossa salvação em prática. E ele vai dizer: vocês devem fazer isso com tremor e temor. E o fato dos cristãos de Filipe serem salvos, isso também serve para a gente. Não deve servir como um pretexto para comodidade, nem para nos causar algum sentimento de relaxamento. Eu já sou salvo, não preciso fazer mais nada. Não é isso que esse tremor e temor quer dizer. Quer dizer justamente o contrário, né? O fato de você desenvolver a sua salvação, já ter a sua salvação, quer dizer que você deve produzir uma reverência profunda ao Senhor. Quando ele fala de temor e tremor, ele não fala de alguém que submete a cumprir ordens dadas por uma outra pessoa com medo de um possível castigo. Deus, ele não quer isso de nós. Deus, ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, mas ele também é o nosso Pai. E ele não quer que nós ficamos próximos dele com medo e fazendo as coisas por medo. Mas Hernandes também ele usa um termo, ele diz assim: Deus também não é um bonachão.
E o que seria isso? Uma pessoa ingênua, uma pessoa que aceita qualquer tipo de coisa, uma pessoa que aceita que as coisas sejam feitas de maneira, sei lá, vergonhosa e vai passar a mão na cabeça da pessoa que fez isso. Deus não é esse tipo de ser, não é esse tipo de pessoa. O temor e o tremor a Deus é no sentido de nos delimitar em relação às nossas atitudes e pensamentos, para que a gente ande conforme a não ofender ou desagradar a Deus. É esse tipo de temor que nós devemos ter. Tem uma expressão que tem um significado que diz que o temor do Senhor é no sentido de nos causar um tipo de ansiedade para fazer o que é certo. E por que, afinal de contas, eu devo fazer isso? Porque Deus, ele é o criador de todas as coisas, inclusive do ser humano. Deus, ele é o todo-poderoso. Ele é o santo, ele é o glorioso. E Deus, ele nos ama. E ele nos ama com amor provado. É muito fácil as pessoas falarem eu amo você. Mas o amor de Deus, ele é diferenciado, porque o amor de Deus, ele é provado. E ele provou quando Cristo Jesus derramou seu sangue na cruz e nos redimiu nossos pecados. E essa questão do temor e tremor, quando eu penso a respeito quando eu penso a respeito desse assunto, eu lembro do meu relacionamento pessoal com os meus pais. Eu não tenho medo dos meus pais. Eu nunca tive medo de ser castigada pelos meus pais, de ser agredida, pelos meus pais. Mas eu sempre procurei fazer o que é certo em respeito aos meus pais. E acredito que os irmãos aqui também. Nossos pais, eles se sacrificam por nós, eles fazem de tudo para nos dar aquilo que eles não tiveram a oportunidade de ter, e a gente cresce com o sentimento de não querer magoar os nossos pais, não por medo, mas por reverência, por gratidão por tudo quanto eles fizeram. E é esse sentimento que nós devemos nutrir quando falamos no temor do Senhor. Então, nós devemos desenvolver a nossa salvação tendo temor pelo Senhor nesse sentido. Partindo para o versículo 13, diz assim: Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ao ler esse versículo, eu penso em dois tipos de público que poderiam, de certa forma, ser atingidas por essa fala de Paulo. Eu penso naquelas pessoas que achavam que por si só poderiam desenvolver a sua salvação usando os predicados que possuíam, usando as ferramentas que têm, colocando sobre si totalmente a capacidade de fazer isso e, e achando que elas são capazes de fazer isso por elas só. E aí é como se Paulo dissesse assim. E essa afirmação de Paulo, ela meio que redireciona a glória que essas pessoas estavam trazendo para si e redireciona para a pessoa a quem é devido, que é Deus. E Paulo diz assim: Olha, sabe quem efetua tanto querer quanto o poder para realizar? Não é vocês, não é o que tem em vocês, mas é Deus quem faz isso, é Deus que desperta tanto querer e é Deus que dá as ferramentas e que dá o poder para realizar. Então eu penso nesse primeiro grupo de pessoas, as pessoas que se achavam altivas demais e se confiavam demais nos predicados que tinham. E o segundo grupo de pessoas que eu consigo imaginar para quem Paulo possa, essa mensagem de Paulo possa ter servido, é aquelas pessoas que já tinham no seu coração a vontade de querer se parecer como Jesus, de viver o evangelho verdadeiro, só que elas caíram no mesmo erro de achar que os predicados deveriam vir delas. Então, elas teriam a vontade de, de viver um evangelho verdadeiro, de desenvolver a sua salvação, mas elas falavam, mas eu não tenho condição, eu sou fraca, eu não tenho meios para fazer isso. E aí, nesse aspecto, essa fala de Paulo entra como encorajamento. Eles, olha, irmão, sabe, o mesmo Deus que colocou esse desejo no seu coração de querer fazer, é o mesmo Deus que vai dar as ferramentas necessárias, que vai dar o poder para realizar. É como se Paulo dissesse assim: descansa, Deus vai operar em você, depois ele vai operar através de você e apesar de você. O próximo versículo diz assim: façam tudo sem queixas, nem discussões. Ao falar isso,
Paulo ele bate mais uma vez na tecla de como as pessoas salvam, elas deveriam desenvolver a sua salvação, que é, como eu já falei antes, se tornar cada dia mais parecido com Cristo. E uma forma de demonstrarmos a nossa salvação é através do nosso comportamento e também desenvolvendo relacionamentos saudáveis com os nossos irmãos. Quando Paulo diz assim, façam tudo sem murmuração nem contendas, a palavra murmuração evoca um espírito de descontentamento, de murmúria, de teimosia, de rebelião, de infidelidade contra Deus. E foi esse mesmo tipo de sentimento e atitude que os israelitas tiveram lá quando eles saíram do Egito e estavam no deserto. Eles tiveram esse tipo de comportamento contra Deus e também contra Moisés. Lá em Números, no capítulo 14, nos versículos de 1 a 4, diz assim: Então levantou-se toda a congregação e alcançaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Ah, se morrêssemos na terra do Egito! Ou Ah, se morrêssemos neste deserto! E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então, apesar de todas as coisas que Deus fez, né, mostrando o seu poder para com aquele povo, eles murmuravam. E Paulo, ele alerta os irmãos da igreja de Filipe a fugir, a evitar esse tipo de comportamento. Façam tudo sem murmuração e nem contenda. Contenda denota a discussão inútil que ela só gerava interrogatórios entre os irmãos, as dúvidas, os questionamentos e os vacilos. E esse tipo de comportamento de gerar contenda entre os irmãos é algo que, diante os não cristãos, cria ainda mais uma aversão ao evangelho. Por isso que nós devemos vigiar. Não é difícil acontecer alguma coisa em alguma denominação. E aí, e muitas das vezes, essa denominação nem é bíblica, mas ela toma como título igreja evangélica. E aí, algo que as pessoas dessa igreja fizeram, ou a parte de autoridade dessa igreja, sei lá, a parte eclesiástica dessa igreja fez, e se tornar um escândalo, e isso atinge toda a igreja do Senhor. Porque os não cristãos, eles não têm uma capacidade de diferenciar uma igreja da outra. Eles acham que porque um fez isso, todas as igrejas são assim. Ah, se fulano foi pego ganhando dinheiro ilicitamente na igreja, então eles acham que todas as igrejas fazem esse tipo de coisa. E quando nós procuramos fazer as coisas sem murmuração, sem contenda, fazermos as coisas corretas na casa do Senhor, nas nossas vidas, a gente não faz somente por nós, mas a gente também faz pelos nossos irmãos. Porque quando nós damos bons exemplos, as pessoas que estão de fora, elas conseguem perceber uma igreja diferenciada. Elas conseguem imaginar, não é todo tipo de gente que diz que é crente que é, sei lá, ruim que nem aquela pessoa. Eu conheci essa pessoa aqui que é cristã e ela é diferente. Então, quando nós fazemos aquilo que é certo e aquilo que é agradável diante dos olhos do Senhor, nós damos bom exemplo por nós, damos bom exemplo pelas nossas igrejas e pelos nossos irmãos também. No versículo 15, diz assim: ele vai responder por que é que nós devemos fazer tudo sem queixas e nem discussões. O versículo 15 diz: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Paulo responde: por que é que devemos fazer tudo sem murmuração e sem contenda, para que sejamos puros e irrepreensíveis? Nós devemos nos tornar puros e vivermos de uma maneira pura e que nosso viver em pureza seja visto pelas pessoas. E por que que isso deve ser visto pelas pessoas? Porque o nosso modo de viver em pureza deve ser visto pelas pessoas. Porque o nosso viver como cristão, ele é observado por todos. Não sei se vocês já perceberam isso, mas se você se você é no lugar e você é cristão, você pode ter certeza absoluta que a sua forma de se comportar, a sua forma de falar, ela vai ser mais questionada e ela vai ser mais observada do que aquele que não se diz não cristão. Um vacilo nosso
né, é menos compreendido do que um vacilo de uma pessoa que se diz não cristã. E nós precisamos viver uma maneira pura, e essa pureza do nosso viver deve ser demonstrado para as pessoas de tal forma que essas pessoas não tenham como apontar o dedo acusador para nós. E se elas não tiverem o que nos apontar, o que nos acusar, nós seremos irrepreensíveis. Então nós devemos viver puros e irrepreensíveis. E aí continua o versículo: filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Se eu viver de uma maneira pura, que essa pureza seja tão profunda a ponto de não ter nada para que nos acusem, da mesma forma que Paulo estava dizendo para os irmãos de Filipos, né? Vivam da maneira pura e irrepreensíveis. Então, o resultado disso é que eles seriam filhos de Deus inculpáveis, mesmo vivendo numa geração corrompida e depravada, mesmo vivendo dentro de um ambiente corrompido e depravado, essas pessoas ainda seriam filhos de Deus inculpáveis, porque estavam vivendo de uma maneira pura e irrepreensível. Paulo diz: vocês serão na qual vocês brilham como estrelas no universo, né? Então são como objetos brilhosos no meio de uma escuridão, né? Imagine um universo que está mergulhado em escuridão e seriam como estrelas brilhantes, né? Estrelas reluzentes. O versículo 16 diz assim: retendo firmemente a palavra da vida. Então, logo na parte A, pegando o finalzinho do versículo 15, diz: na qual vocês brilham como estrela no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Eu penso que quanto mais nós nos agarramos à palavra de Deus, quanto mais nós cravamos a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, mais puro e irrepreensível nós nos tornamos, e mais digno será o nosso viver, e mais brilhante será o nosso viver diante as trevas desse mundo. Assim como uma estrela, quanto mais massa ela tem, mais ela vai brilhar. A mesma forma para os cristãos de Filipos, que também se aplica a nós, quanto mais de Deus nós tivermos, quanto mais conhecimento da sua palavra tivermos, quanto mais vida de oração tivermos, vida de comunhão tivermos, e quanto mais nos esforçarmos para viver a vida, uma vida semelhante a de Jesus, com o pensamento como de Jesus, nós brilharemos mais diante dessa sociedade que está corrompida. E isso não é para nossa glória, e isso não é para nossa credencial, não é para nós os créditos, mas o nosso viver para glorificar a Deus, para que a glória seja para Deus. A parte B do versículo 16 diz assim: assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Particularmente, eu amo essa parte, essa passagem, que Paulo diz assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Eu vou contar uma historinha para vocês. Eu tenho uma professora aqui em São Vicente que eu tive um ensino defasado até uma certa parte, e aí no ensino médio, no terceiro ano, eu fui para Campina. E eu não tinha base nenhuma de química, né? Não tinha aula de química, e eu vim ter no terceiro ano. E essa professora aqui de São Vicente, ela tinha acabado de se formar em licenciatura de química. E eu falei para ela, eu cheguei, ela era irmã da minha igreja, né? E eu cheguei um dia e conversei para ela. Eu era aluna de escolinha bíblica dela. Eu comentei com ela que eu estava tendo muita dificuldade, eu não estava conseguindo acompanhar o ritmo porque eu não tinha uma base. E ela falou assim: olha, tu vai lá para casa que eu vou te ensinar. Ela tinha acabado de se formar em química. E aí eu comecei a ir para casa dela. Eu ia para Campina de manhãzinha, estudava, à tarde eu voltava, e às 5 horas da tarde eu ia para casa dela, e a gente ficava de 5 até as 11 horas da noite. Ela ficava me ensinando, e ela nunca cobrou um real meu. E eu aprendi tanto com ela, que quando foi no terceiro bimestre da escola, eu já tinha passado, já tinha pegado média. Então eu saí assim, até a professora ela falou assim: essa menina nunca viu química, vocês tiveram química a vida toda, e ela já conseguiu aprender e já teve média para passar. E essa professora ela nunca cobrou nada, nunca cobrou um real meu. E eu ficava até assim meio sem graça e tal. Hoje em dia,
quando ela me vê na igreja, né, ela me abraça e ela fala: "Ah, eu amo essa menina". E ela fica falando para as pessoas: "Ah, eu tenho muito orgulho dessa menina", né. Então naquela época eu era uma adolescente de 15 anos, hoje eu já terminei a graduação, né, eu fiz uma engenharia que mexe muito com química, e tô fazendo mestrado que mexe muito com química, e ela fica falando para as pessoas: "Ah, eu tenho muito orgulho dessa menina". E quando eu vi essa parte aqui de Paulo dizendo assim: "Ah, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente", eu lembrei dela. Porque se ela, que me ensinou uma coisa secular, uma coisa aqui desse mundo, né, que é uma disciplina de escola, ela sente alegria e ela sente orgulho, eu fiquei imaginando o sentimento de Paulo no dia de Cristo, sabendo que vários irmãos de Filipos viveram uma caminhada correta e justa, sabendo que ele foi o pai na fé daquelas pessoas, sabendo que aquelas pessoas conheceram a Cristo por causa da pregação do evangelho dele. Então, a minha professora, ela sente alegria por algo que é terreno, que é passageiro e que um dia nem ninguém vai se lembrar. Mas Paulo, ele estava sentindo alegria por algo eterno. Ele mostrou quem era Cristo Jesus para aquelas pessoas. E Cristo Jesus é aquele que dá vida com abundância e é aquele que é eterno. Então eu fiquei imaginando na alegria de Paulo. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando ele falando isso. Assim, no dia de Cristo Jesus, assim que Cristo voltar, eu vou me orgulhar de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente, porque vocês, filipenses, vocês me dão orgulho, vocês me dão alegria, vocês me mostram que o meu trabalho aqui nessa terra não foi inútil. Irmãos, eu não consigo pensar numa alegria maior para um cristão que não seja essa, de, de você saber que uma pessoa conheceu a Cristo por meio da sua vida, assim, que foi você o porta-voz que levou o evangelho. É claro que é o Senhor que faz toda a obra, a missão é dele. E ele nos dá o privilégio de participar dessa missão com ele, né? Ele não precisaria, mas ele nos dá o privilégio. E saber que você foi o porta-voz, assim, que foi você que levou a mensagem para aquela pessoa e foi através de você que ela ouviu pela primeira vez falar de Jesus, sabe? Sei lá, um dia um cristão está contando um testemunho de como ele conheceu a Cristo, ele vai dizer: "Ah, um dia eu estava em tal lugar e eu vi o Ivan, José Ivan pregando, né? E foi daí que eu conheci a minha fé, a minha caminhada com Cristo. Ou eu ouvi Margarete, ou eu ouvi Lohane. Então, imagina o privilégio, que privilégio que Deus nos dá de participar da sua obra, de poder anunciar o seu filho. É um privilégio muito grande. No versículo 17, ele diz assim: "Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferece a Deus, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês." Em algumas traduções de Bíblia vai falar sobre a prática de libação, que no judaísmo, né, é uma prática que acontecia tanto no paganismo quanto no judaísmo, mas no judaísmo consistia em derramar vinho ou azeite sobre a oferta que está sobre o holocausto. E Paulo ele fala sobre isso. Paulo ele era um homem que ele não temia a morte, né? Ele estava pronto para morrer por causa do evangelho. Isso não era nenhum tabu e isso não era nenhum questionamento para ele. Aos nossos olhos, né? Aos nossos olhos humanos, a nossa visão humanística é de uma situação muito complicada de Paulo, né? Tudo que ele sofreu, o fato de ele estar preso, mas Paulo ele não se enxergava sobre essa ótica humanística, ele se enxergava sobre a ótica espiritual. Ele não se achava que era prisioneiro de César, ele se achava que era prisioneiro de Deus. Ele não achava que eram os homens que detinham o controle da sua vida. Ele acreditava que o controle da sua vida estava nas mãos de Deus e que tudo que aconteceu é porque Deus estava permitindo. Então, é, Paulo ele fala sobre essa prática de libação e ele fala sobre o sacrifício que oferecem a Deus. E quando ele fala sobre o sacrifício que oferece a Deus, ele fala sobre a vida que os irmãos filipenses levavam, a vida que eles estavam cultivando em agrado ao Senhor, tendo práticas cristãs, vivendo uma vida que glorificava o Senhor. E Paulo vê isso como um sacrifício. E, e o seu martírio como a libação, né? Como o vinho ou o azeite que é derramado sobre o sacrifício.
Paulo, ele enxergava sua morte em favor do evangelho como uma oferta de libação sobre o sacrifício dos irmãos filipenses. E isso também é um exemplo sobre a humildade de Paulo. Ele poderia requerer toda a vantagem para ele, a glória para ele, dizer, esse pessoal foi salvo porque eu que preguei, porque eu que levei o evangelho, mas não. O sacrifício era a vida que essas pessoas tinham com Deus. O martírio de Paulo e a vida dos filipenses juntos constituem a única oferta mútua a Deus. Lá em Romanos 12, lá em Romanos 12, 1, vai dizer o seguinte, vou abrir aqui rapidinho. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. E, e, é, é, e Paulo, era como se Paulo dissesse assim, não importa se a minha vida aqui terrena está se esvaindo, não importa se a cada minuto eu estou mais perto da morte. Eu estou alegre por isso estar acontecendo. Seja, ainda que eu receba a absolvição dessa pena na prisão, ou ainda que eu morro, eu vou me alegrar e eu vou me regozijar com vocês, e eu espero que vocês façam o mesmo. Né? No versículo 18 ele diz, estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Então, esses foram o texto, é um texto mais curtinho, e desse texto eu quero tirar algumas lições que nós podemos trazer para a nossa vida. Né? Como o indivíduo semelhante a Cristo ele deve se caracterizar? Bom, ele deve se caracterizar pelo seu comportamento compatível com o Evangelho de Cristo, né? Mostrar e evidenciar a Cristo em todas as esferas das nossas vidas, na nossa fala, no nosso jeito, na maneira que nós mantemos nosso relacionamento com as pessoas. Nós temos que ter um espírito de abnegação, que fomenta tanto a unidade como a humildade. Muitas das vezes deixar de ser altivo e colocar as necessidades dos outros à nossa frente, para ter como Jesus nosso espírito de abnegação e tentar seguir nossa forma também de fazer aquilo que Deus quer e ser parecido com Jesus, ter uma obediência que surge do tremor e temor que nós devemos ter por Deus, como já falado antes, né? O temor de reverência, o temor por quem Deus é e pelo que Ele fez. E nós devemos ter um testemunho que proclama fielmente a palavra da vida, sabendo que aonde quer que nós vamos, nós somos embaixadores de Cristo e as pessoas vão estar sempre atentas ao que estamos fazendo. E por último, o que eu coloquei aqui, que é uma oração pessoal minha, que eu faço constantemente, e que a cada dia é mais difícil fazer essa oração, é que nós possamos pedir a Deus uma vida útil nessa terra. Que nós possamos dizer a Deus, Deus, não me deixa passar por essa terra tendo uma vida inútil. E o que seria essa vida inútil? É justamente passar por essa terra sem nunca ter anunciado Ele, sem nunca ter falado das maravilhas dEle, do grande amor dEle, de quem Ele é. Eu não consigo imaginar a minha vida sem Jesus Cristo. Então, que nós possamos passar por essa terra tendo uma vida útil, e essa vida útil só vai ser útil se a gente anunciar a Cristo para as pessoas, se a gente demonstrar a Cristo tanto em palavras como no nosso comportamento. E eu encerro por aqui, irmãos, o estudo. Amém? Cada membro, um missionário. Cada vida, uma missão.